obrigado pelo convite, estou a jogar fora de casa, portanto, obrigado por me receberem. Há uns tempos, por causa de um artigo que tinha que escrever, estive a fazer uma busca mais intensa, uma busca que seguramente muitas pessoas mais novas já fizeram várias vezes, nos sites de busca, de procura de emprego. E vi coisas extraordinárias e lembro-me de duas, especialmente um anúncio que pedia um estagiário, e aqui a palavra importante é o estagiário, que fosse especializado em vídeo, em conhecimento, e tivesse conhecimentos em Final Cut, Mac ou SX, eu não percebo grande coisa disto, Photoshop, captação de imagem e som, edição, pós-produção e efeitos, tivesse câmara de filmar sua e experiência profissional. E isto era um estagiário para trabalhar numa empresa. Outro que dominasse 13 programas de software, 4 linguagens de programação, tivesse média de 14 em licenciatura e mestrado em engenharia informática e experiência profissional, apesar de ser o estágio. A razão porque a palavra estágio aqui aparece é porque estes estágios são os estágios IFP, pagos em 2/3 pelo Estado, para profissionais experientes e não para estagiários, ou seja, em que a entidade empregadora gasta mais coisa, menos coisa, porque também não tem que pagar o subsídio de refeição, 200 € para empregar um profissional experiente, e isto é só conseguir os 65%, porque é possível conseguir 80% de financiamento do Estado. Se acrescentarmos isto, e nesta situação, para não se pensar que estamos a falar de um pequenino fenómeno, 1 em cada 3 empregos criados hoje são, na base destes falsos estágios, subsidiados pelo Estado. Estão cerca de 50 e tal mil pessoas a trabalhar nestas circunstâncias. E estão mais umas cerca de 60 mil a trabalhar nos contratos de emprego e inserção para o Estado, a ocupar lugares que são necessários, de profissionais que são necessários. Uns recebem o rendimento social de inserção, outros o subsídio de desemprego e basicamente trabalham à borla para o Estado. Olhando para isto, percebemos que nós não estamos só a assistir a um retrocesso civilizacional. Nós estamos a assistir a uma mudança de paradigma, onde deixou de ser regra a ideia de que trabalho é pago, de que a trabalho corresponde salário. E este retrocesso sente-se também noutras coisas. Esta mudança de paradigma, que não é apenas um retrocesso, e isto é importante para perceber porque é que vivemos um tempo de urgência e que não estamos a falar exclusivamente da situação específica, política ou partidária que vivemos hoje. Vivemos não apenas um momento de perdas democráticas, mas em que a democracia corre o risco de se transformar rapidamente numa farsa, em que a chantagem substituiu o argumento político. Nós não preciso dar exemplos, temos acompanhado em pormenor o que se passa na Grécia e de como se tornou natural dizer a um povo inteiro que se votar de uma determinada forma corre o risco de ser expulso ou de ser convidado para sair ou de ser explicado que não tem outro remédio se não sair do euro. Mas vivemos também o crescimento de fenómenos que devemos olhar com bastante atenção, que não é apenas um crescimento de fenómenos de extrema-direita, protofascistas, que isso não é novo, isso assistimos desde os anos 80. É a possibilidade desses fenómenos se tornarem hegemónicos em vários países europeus. Num já são, não ligamos muito, está longe, a Europa não se preocupa tanto com ele como se preocupa com a Grécia, que é o caso da Hungria, onde há milícias na rua, caça ao cigano, onde vivemos alguns filmes que conhecemos dos anos 30. Mas isso não parece incomodar a União Europeia. Assistimos em França a possibilidade da Frente Nacional, que conseguiu, por mérito próprio e por desmérito de outros, capturar as bandeiras sociais que o Partido Socialista francês foi abandonando paulatinamente e que tem, como devemos imaginar, a sua vida muitíssimo facilitada desde o dia de ontem. Ou seja, nós devemos olhar para o que se passa na Europa e em Portugal, percebendo que vivemos tempos fundadores, onde não se pode fazer política como se fazia antes. As coisas estão, de facto, diferentes. Eu sei que neste tempo em que o jornalismo nos anuncia momentos históricos, dia sim, dia não, é difícil acreditar às vezes que estamos mesmo a viver momentos históricos, mas estamos. Estamos, e falando de Portugal também,
a regressar à caridade que retira a autonomia aos cidadãos, transformando direitos em favores, destruindo o extrato social e substituindo pela ajuda que todos queremos que seja dada e que os próprios querem receber, mas que basicamente os transforma, em vez de serem cidadãos que exigem os seus direitos, em pedintes que pedem para ser ajudados. Estamos a regressar à incerteza absoluta que transforma os trabalhadores em trabalhadores à jorna, regressando quase um século para trás. E voltamos a ser súbditos, em vez de cidadãos, súbditos de um diretório europeu em que o centro decide e a periferia obedece. E quem não se verga ao cerco do medo corre o risco de sair da casa, como em alguns concursos que conhecemos. Ou seja, estamos neste momento numa situação em que somos europeus de segunda, escravos da precariedade, dependentes do favor de um Estado social para miseráveis, e tudo isto nos retira as condições de sermos livres. E é exatamente isso que está em debate. É se nós podemos resgatar e recuperar as condições para sermos homens e mulheres livres. Para isso é fundamental resistir e protestar. A recusa da chantagem e da inevitabilidade é o primeiro passo para criar condições para construir alternativas. Não há de um lado a resistência do protesto e do outro o governo e o poder. Porque não chega a resistir e protestar, é fundamental construir alternativas de poder. Quem se lembra do 15 de setembro e das esperanças que todos nós acalentámos, as magníficas manifestações a que assistimos, se pensar, sabe bem porque é que elas terminaram em tão pouco. Porque não havia uma alternativa de poder. No dia seguinte, todos estávamos muito felizes com o protesto que tínhamos feito, mas não havia ninguém para fazer nada com esse protesto. A questão do poder tem sido posta, sobretudo desde que o tempo de avançar surgiu, e dos diálogos entre o LIVRE, a Manifesto, a Renovação Comunista, o Amigo Porto e, sobretudo, os milhares de cidadãos que já subscreveram a convocatória e os muitos centenas de cidadãos que já estão mais diretamente envolvidos. A questão tem sido posta de forma errada, muitas vezes, na comunicação social. A questão não se limita a saber quem governa com quem. A questão não é se o PS tem companhia ou não tem companhia para governar. A questão é saber se alguém está disponível para construir os compromissos que ajudem a dar representação política num governo à maioria social que existe neste país e que existe contra a austeridade e para a construção de uma alternativa. A questão está em saber se conseguimos construir um programa de governo que resulte dessa cultura de compromisso. A questão está se podemos desafiar e se devemos continuar a desafiar, e eu digo que sim, todos, Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda, nós próprios e a maioria dos cidadãos, para construir uma alternativa à austeridade. Não é também a questão da unidade de esquerda que nos interessa. Essa é talvez uma questão aritmética. O que interessa é se conseguimos construir uma cultura de diálogo que tem estado sempre ausente na esquerda, que possa representar a maioria social de que falei e que possa, sobretudo, travar a destruição do regime constitucional que construímos nos últimos 40 anos. Ou seja, se conseguimos construir um verdadeiro arco constitucional. Este sim, o arco constitucional, que é aquele que se revê nos princípios fundamentais da nossa Constituição. O que tem acontecido, infelizmente, e é isso que temos que conseguir ultrapassar, é que quem quer mudar não quer governar. E que quem quer governar não quer mudar. E talvez o que tenha provocado tanta alarido e tanta estranheza é que houve alguém que disse: nós queremos mudar e governar, nós queremos governar para mudar. E é preciso, primeiro de tudo, por isso, dar resposta à vontade de mudança das pessoas que se tem, e ela passa obviamente por requalificar a economia, passa seguramente por vencer
a crise económica e financeira e o enorme bloqueio em que nós estamos, amarrados a uma ditadura da dívida e a limites absurdos impostos pelo Tratado Orçamental, mas também passa por responder a uma enorme descrença das pessoas nas instituições democráticas, que começa e passa por combater a captura do Estado pelos interesses privados, combater a corrupção, mas não só a corrupção, é um pouco mais profundo do que a corrupção. Passa seguramente por mudar a relação dos cidadãos com o Estado e do Estado pelos cidadãos. Nós falamos muitas vezes da democracia e de alterações da democracia, quase sempre nas instituições, ou seja, sistema eleitoral, as incompatibilidades dos deputados, e raramente falamos do poder dos alunos e dos pais na escola, do poder dos cidadãos, dos utentes nos hospitais, do poder dos cidadãos na segurança social, da relação autoritária que os serviços do Estado muitas vezes têm com os cidadãos, e a democracia começa aí, muito antes de nós discutirmos o sistema eleitoral. Mas passa, acima de tudo, por combater a desigualdade, que é o maior cancro político, económico e social do país. E eu reforço que é um cancro político. Não há sociedades desiguais e realmente democráticas. Não há sociedades desiguais onde os cidadãos possam realmente controlar os seus eleitos. A desigualdade é, do meu ponto de vista, o maior problema do país. E a forma melhor de mudarmos as instituições democráticas, de devolvermos confiança às instituições democráticas, começa por dar o exemplo. O que estamos a tentar construir, muitos cidadãos e várias organizações, é um movimento que comece por fazer em casa o que diz que quer para o país. E, ou seja, comece por dar poder aos cidadãos. A expressão que utilizamos, candidatura cidadã, não é um fetiche, não é um modismo. É porque estamos a tentar construir, apesar disto se basear em partidos políticos e organizações que existem, a tentar construir um movimento de cidadãos, onde os cidadãos tenham poder, direito de escolher os seus candidatos, onde tenham real capacidade de intervir na construção de um programa de uma forma séria e rigorosa. Não estou a falar de pequenos inquéritos na internet, não é disso que estou a falar, que possam contribuir, e já o podem fazer desde a semana passada, contribuir com propostas para o programa eleitoral, onde possam, e esta é talvez a parte que eu valorizo mais, depois das eleições, continuar a ter instrumentos para controlar, para contribuir, para ajudar, para contrariar, para apoiar os eleitos. Significa que possam, a seguir às eleições legislativas, ter uma palavra a dizer sobre o papel que este movimento quer ter no governo ou na oposição, porque os dois lugares são tão dignos um como o outro e os dois nos podem estar destinados, porque todos os entendimentos, porque todos os diálogos têm condições, porque caso contrário não são diálogos, são submissões. Por fim, gostava de vos dizer que aquilo que nos é pedido a nós todos, eu não estou a falar a nós, estou a falar a nós todos que nos vamos envolver nisto, é primeiro de tudo responder aos desesperos das pessoas sem facilidades. É talvez a coisa mais difícil que temos para fazer. Como responder ao desespero das pessoas, não nos limitando a repetir o desespero das pessoas e não nos limitando a dizer aquilo que parece que as pessoas querem ouvir. Segundo, como conseguir convergir com quem quer convergir politicamente, vencendo este hábito de discutir as convergências pura e simplesmente como uma conta de somar e não com base numa discussão política. Como construir aquilo que temos chamado linhas verdes em vez de linhas vermelhas. E, por fim, como conseguir construir com rigor e com participação em simultâneo um verdadeiro programa de governo. Isto que estamos a tentar fazer, devo-vos dizer que penso todos os dias, é arriscadíssimo. E a probabilidade de falhar é enorme. Mas o maior sinal de coragem que alguém pode mostrar é correr o risco de errar. A probabilidade de errarmos reduz quanto mais vocês todos participarem neste processo. Obrigado.